João 1, versículo 14, diz assim. Vamos ler, depois a gente ora, tá? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Pai, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, mais uma vez nós somos gratos também pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo da sua palavra, aprendendo mais sobre ti, sobre os teus caminhos, sobre a tua verdade. Deus, nós estamos aqui de corações abertos, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que o Senhor venha mais uma vez trazer os seus ensinamentos, mostrar a tua verdade, trazer, Deus, para nós discernimento, sabedoria, e de tudo que nós passamos nessa terra, Deus, tudo que nós temos, de toda a tribulação, lutas, problemas, vitórias, alegrias, nós sabemos que não existe nada maior do que o Senhor, Pai. E o Senhor é maior do que todas essas coisas, do que tudo. E nós estamos aqui unicamente de coração aberto, Pai, para nos entregar ao Senhor. Pedimos ao Teu Santo Espírito, Pai, que Ele testifique em nossos corações a Sua palavra, a Tua verdade. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos aprender mais de Ti, Pai, do Teu Evangelho, da Tua verdade, da Tua palavra. Eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo. Tu és bem-vindo neste lugar, Deus, em cada vida, em cada coração. Faz morada nos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pôr a Bíblia aqui. Irmãos, eu quero falar com vocês aqui sobre esse texto aqui, de João 1. Esse texto aqui, ele nos mostra, nos ensina que Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente Deus. E fala que Ele é Deus, como diz na palavra. Só que Ele fala também que Ele também se torna verdadeiramente homem. A palavra fala isso pra gente. E aqui eu queria a gente estudar com vocês hoje aqui, aquilo que eles falam que é um dos maiores mistérios do cristianismo. E aí eu queria que a gente aprendesse um pouco disso. Foi no século IV que um homem de Deus, muito importante na história da igreja, alguns já conhecem. O pessoal que não conhece, os meninos aí que não conhecem ainda, quando fizer esse seminário vai aprender. Galerinha nova aí. O nome dele era Atanásio, chamado de Atanásio, isso. Que lá no primeiro concílio que teve lá da igreja, lá, ele é convocado na época do imperador Constantino. Quem já ouviu falar no Constantino aqui? Amém. Também quem veio seminário já ouviu falar, né? E ele foi convocado para tratar de um assunto ali, até um assunto solene lá na época, que atingia a igreja. Porque um homem, na época de Alexandria, ele era chamado de Ário, e ele estava pregando ali e afirmando para todo mundo que Jesus Cristo não era Deus. E ele estava envolvendo, ele era um cara influenciador, estava falando para todo mundo, Jesus Cristo não é Deus. E ele estava falando isso, que Jesus não tinha os mesmos atributos de Deus. E ele vivia ensinando isso. Jesus ele não realiza as mesmas obras de Deus. Jesus ele não tem a mesma essência de Deus. Isso é o que ele falava, o que ele vivia pregando ali. E essa heresia, como eu disse, o cara influenciando todo mundo, essa heresia começava a se espalhar ali por Alexandria. E as fronteiras ali, a região toda. Essa heresia que ele começa a pregar. E isso aqui, querendo ou não, era atacar o cristianismo lá na base, lá no alicerce da fé cristã. O que ele estava fazendo, que era para tentar destruir e mostrar, esse cara aí não é Deus não. Isso que ele estava fazendo. E aí é convocado um concílio lá em Nicéia, que a gente já ouviu falar muito, né, quando a gente vai no seminário, no ano de 325. E Atanásio, fincado na verdade ali das escrituras ali, ele vem e derruba essas heresias, vem e começa a quebrar todas essas mentiras de Ário. E nesse concílio ainda foi constatado que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E Ele é Deus. Eu falava, é luz de luz. Ele é um Deus verdadeiro. Começa a ser provado ali. Fala, e Ele é um Deus gerado, Ele é um Deus criado. Jesus Cristo é um Deus gerado. Ele é um Deus criado. Então nesse concílio eles batem e afirmam que é isso. E esta heresia ali que estava negando que Cristo
a divindade de Cristo, e ela vai recuando lá nos primeiros séculos, que querendo ou não foi uma heresia que devastou tudo na época. Quebrou as pernas de muita gente na época, né? Chamada de, como é que é, Juninho? Gnosticismo. Gnosticismo. Que querendo ou não, era uma espécie de casamento que eles falam que é espúrio ou bastardo, né? Que eles falam, né? Que era aquele casamento entre tanto a fé judaica como aquela filosofia grega, né? E só que o gnosticismo ele tinha uma grande dificuldade, que era aceitar a fé cristã, né? Era uma grande dificuldade deles, porque essa ideia que eles falavam assim, que a matéria, a matéria que você toca é má, que eles falavam, essa matéria, né? O corpo, tal, é má. Então o que acontece? Eles negavam aquelas doutrinas da essência do cristianismo, que é a criação, que é a encarnação, que é a ressurreição. Ele negava tudo isso. Aí eles não podiam entender que Jesus Cristo, ele, como sendo um homem ali, ele sendo Deus e assumiu uma forma humana. Eles não conseguiam, não dava para os caras acreditar nisso aqui. Aí, automaticamente, eles começavam a negar a divindade de Cristo. Eles não acreditavam nisso, falavam, não tem como esse cara é homem e ser Deus. Por causa da matéria. A matéria é ruim, a matéria é má, é isso que ele estava falando aqui. Aí João, lá no final do primeiro século, quando essa ideia surge, ele vem e escreve o seu evangelho, né, e já para bater o martelo, fincar o machado ali da verdade ali, em cima dessa raiz venenosa dessa heresia. João já vem para quebrar isso. Aí João, no seu livro, no evangelho, né, a gente sabe que o propósito dele é provar para nós que Jesus Cristo, sendo Deus, ele também se fez carne. E sendo homem, ele não deixou de ser Deus por isso. Amém? E estou fazendo uma introdução, gente. E esse propósito aqui é o propósito desse evangelho, que João vem ensinar para a gente. Aí, ao longo do evangelho, a gente vai ver recursos que ele vai usar para começar a provar isso. Ele vai começar, porque ele não só fala, mas ele vem provar. E aí ele vai falar aqui, que ele tem a mesma essência de Deus, como algumas declarações que o próprio Jesus Cristo fala no evangelho. Que uma daquelas que ele fala, eu sou, ele disse. E esse ele fala, esse é o grande nome de Deus que foi revelado lá atrás a Moisés. Fala, eu sou. Como é que é? Yahvé, né? Yahvé. Ou mais conhecido como Jeová. Não é isso? Aí Jesus fala assim, olha, eu sou o pão da vida. Aí ele fala, olha, eu sou a luz do mundo. Olha, eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, ele fala. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Eu sou o mesmo Deus lá do início. E se ele fala, eu sou, então de fato ele é Deus. E começa a ser comprovado. Aí João ele vem mostrar para nós que Deus, não só pelos seus atributos, mas também pelas suas obras. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a reunir alguns milagres que Jesus Cristo fez ali. Como a gente sabe, Jesus transformou água em vinho. Amém? A palavra fala que Jesus estava o quê? Curando o filho de oficial, multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, curando um cego de nascença, curando o paralítico, ressuscitando Lázaro. E aí Jesus começa a provar tudo isso, porque ele faz as mesmas obras que Deus faz. Amém? Glória a Deus. Aí nesse texto aqui, João ele vai mostrar para nós aqui o que Atanásio chamou de maior mistério do cristianismo. João vai mostrar no evangelho para nós. E esse homem aqui, ele escreveu um livro sobre encarnação, dizendo que a encarnação era o maior mistério do cristianismo. Essa encarnação aqui. E aí no versículo 14, que nós lemos aqui, ele vai nos dar alguns pontos. E a gente vai estudar bem rápido aqui, amém? Eu queria que a igreja entendesse. Primeiro ponto que ele vai falar é a verdade, que é esse fato da encarnação, que ele começa, e o verbo se fez carne. Amém? E às vezes a gente pergunta, e eu já me perguntei isso, mas que verbo que se fez carne? O único verbo que eu conheço quando eu estudei lá na terceira ou quarta série é o verbo do português. Palavra, né? Sei lá. Mas você fala, mas que verbo que se fez carne? A gente pergunta.
E se você notar aqui, desde o início do evangelho aqui, ó, o verbo que se fez carne é o verbo que é eterno. É aquele verbo quando tudo começou, ele já existia. Desde o início. É o verbo que estava face a face com Deus. Ele já existia desde lá de trás. Não é verdade? E a palavra diz que esse próprio verbo, esse verbo é o próprio Deus. E era Deus. E esse verbo aqui é o Criador no universo. E fala que ele criou o universo sem matéria existente. É o próprio verbo que era o próprio Deus. E a matéria não é eterna. E fala que do nada ele criou tudo. Sem ter nada ele fez tudo. E a palavra fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, tantas visíveis quantas invisíveis. Tudo foi criado por ele. De tal maneira que esse verbo se fez carne. Ou seja, o próprio agente da criação, por meio de quem Deus criou o universo. Desde o início. O verbo se fez carne. O próprio Deus, o próprio verbo se fez carne. E esse verbo é algo existente. Ele fala que a vida estava nele. E fala que este verbo é a luz que ilumina todo homem. O próprio verbo. E ela fala ainda que esse verbo é o único nome no qual nós temos o que? Salvação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não é isso que a palavra fala? Ao saber aqueles que creem no seu nome. Esse aqui era o verbo. Só que agora nota uma coisa aqui. Ele sendo o verbo, esse Deus infinito aqui, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, a palavra fala que agora ele sendo tudo isso, ele se esvazia de tudo isso. E lá em Filipenses 2, Paulo ele fala assim que ele mesmo se esvaziou. Ele mesmo se esvaziou. Ele mesmo quis se humilhar, sendo servo, sofrendo a morte de cruz. Agora uma coisa interessante aqui que a gente aprende é que ele mesmo se esvaziou. Ninguém que foi se humilhou ele. Ele mesmo quis se humilhar, a palavra fala. É uma atitude que veio dele, ele tomou isso. Ele quis fazer isso por nós. Ele vem de rei dos reis a servo. Ele vem de Deus a homem. Ele vem de dono, do Criador de todas as coisas, e vem e se faz pobre e maldição. Por causa de nós. De santo se faz o quê? Pecado. Por nossa causa. Isso aqui ele é o grande mistério da encarnação. É isso aqui que é o grande mistério da encarnação. No segundo ponto, João fala assim que ele habitou entre nós, quando diz na palavra. Presta atenção aqui, que quando você fala assim, para a gente entender pensando bem, ele habitaria bem longe da gente, se fosse para pensar bem. Não teria por que ele vir habitar no meio de nós. Por quê? Quem somos nós? Quem são aquelas pessoas que Jesus veio e habitou no meio, lá atrás? Quem eram aquelas pessoas? Quem somos nós? Somos pessoas boas, eles eram pessoas boas, eram pessoas santas. Essas pessoas mereciam ter a presença do divino, do Criador ali no meio deles? Eu tenho certeza que não. Eu também não tenho. A gente não sou nem digno, como diz João Batista. A gente não é digno nem de desatar as sandálias dele. Então, quem eram essas pessoas? Quem somos nós? Nós não somos nada. E aqui, vestido como pele humana, calçando as sandálias da humildade, a palavra fala, se misturando com a gente aqui, mesmo a gente não sendo bom, mesmo a gente não merecendo. E ele vem e faz isso para nós, vem para estar junto, vem para estar no nosso meio, a palavra fala, e fala, vou ser o cordeiro substituto. Mas substituto do quê? Né? Que eu vou ser o cordeiro. Eu estou indo para dar a vida para esses caras, eu estou vindo para entregar minha vida por eles. Eu estou indo lá e vou carregar os pecados dele, e vou levar tudo no madeiro, e vou morrer, e vou ser destruído, e vou ser espancado, vou ser cuspido na cara, mesmo que eles não mereçam, mesmo que eles não são dignos nem de eu chegar pró de nada,
Mas eu vou lá fazer isso por eles. Vou me fazer de um deles. Olha, eu vou representar eles. E a palavra fala que João Batista aqui se surpreende quando Jesus vai até ele para ser batizado. Quando Jesus chega até ele e fala assim: meu Senhor, eu tenho que ser batizado por você. Não eu te batizar. Que isso? Como assim? Aí a palavra fala que Jesus fala assim: faça assim para que se cumpra a justiça. Olha, eu me identifiquei com os pecadores. E eu vou dar a minha vida por eles. Eu vou assumir os pecados deles. Olha, eu vou carregar sobre o meu corpo os pecados dos pecadores. Eu vou sofrer o golpe da lei. Eu vou beber o cálice da ira de Deus. Eu vou tomar o lugar dos pecadores e darei a minha vida por eles. É isso que ele vem e faz. E aí o verbo habitou entre nós, a palavra fala. Aí outro ponto do versículo, que ele fala da manifestação do encarnado, que ele manifestou cheio de graça e de verdade. Agora você imagina uma coisa, imagine na distância entre Deus e o homem. Imagine isso aqui. Você imagine na glória excelsa que fala. Imagine na glória excelsa de Deus e a pecaminosidade do homem. Aí você olha para Deus, Deus é luz. Deus é luz, numa distância muito grande de mim e de você. E eu sendo pecador, o meu pecado é trevas. Olha a distância, olha isso. Deus é um supremo, um rei, né? Maravilhoso, eterno, e o mal habita na minha vida e na sua vida. Às vezes a gente precisa parar para refletir essas coisas e entender. Aí a gente lê o Evangelho, tenta entender e acha que a gente está lendo e aprendendo alguma coisa. E às vezes a gente lê, vai na igreja e não entende o grau, o nível da situação, do que aconteceu, do que Jesus Cristo fez. Quando essa essência da verdade é imputada em nós, a gente entende isso. A gente estava conversando ontem com o Mateus lá sobre se arrepender, essas coisas lá, né? Quando o cara entende, ele capta a essência do Evangelho, ele entende, compreende isso, vê o que realmente aconteceu, não tem como ele não ser transformado. Por isso que só o Evangelho transforma pessoas. O Evangelho bem entendido, o Evangelho bem ensinado, ele muda a vida das pessoas. Porque ir na igreja, por isso às vezes transforma em religiosidade e não tem nada de essência do Evangelho na nossa vida. Como diz, acho que é em Timóteo, se eu não me engano, que fala: não sou eu, mas quem vive, mas Cristo, ele vive em mim. Cristo só vai viver em você como você entender quem é Cristo. Você só vai viver isso quando você entender quem é Ele, o que Ele fez por você e quem é você. Aí você vai se arrepender de verdade e vai ser transformado. E aí você não consegue fazer mais as mesmas coisas que você fazia antes. Não tem como. Porque a essência da palavra, ela vai entrar e vai te quebrar, vai te trincar por dentro. Você vai vir num culto, você vai ter que chorar, você vai ter que se quebrantar, você vai ter que cair, se ajoelhar na presença de Deus. Não tem como você vir num culto e escutar um louvor e não chorar sabendo quem é Jesus Cristo. Sabendo o que Ele fez pela minha vida e pela sua vida. Não tem como. É muito difícil, gente. Mas continuando aqui, se Deus ele viesse até nós em sua plena justiça, a palavra fala, nós seríamos o quê? Fulminados. E é por isso que ele não veio para julgar a gente. A palavra fala que ele veio para nos salvar, ele veio para nos perdoar, ele veio para reconciliar com a gente, para reconciliar eu e você com Deus. É isso que a palavra fala. Ele vem cheio de graça, ele vem com uma doçura divina para nos reconciliar com Deus. E o mais assim, surpreendente é que ele vem para não leva em conta o meu pecado e o seu pecado. E a gente, muitas vezes, hoje, a gente leva em conta o pecado das pessoas e fala e começa a falar mal, porque essa pessoa fez isso, porque esse cara fez aquilo, porque aconteceu isso. Quem somos nós para julgar essas pessoas? Quem somos nós para falar do pecado do outro? Para falar o que o outro está fazendo? Se o Criador, o próprio verbo que se fez carne, Jesus que vem aqui para intermediar, para pegar eu e você levar até Deus, ele não vem para julgar.
E aí a gente começa a julgar e falar dos pecados das pessoas. Ah, porque esse cara fez isso, esse cara fez aquilo, essa mulher fez isso, fez aquilo. E quem é eu? Quem sou eu? Se o próprio Criador não fez isso. E a palavra ensina que Ele não vem porque eu mereço, mas porque graciosamente Ele me dá. E Ele vem e me pega do jeito que eu sou. Ele me pega da forma que eu estou, sendo pecador, sendo depravado, sendo escravo do diabo, do mundo, da carne. Aí Ele vem até mim, até você, quando a gente está quebrado espiritualmente. Quando o meu coração está cheio de maldades. Quando o nosso coração é uma fábrica de pecados. Ele vem até nós dessa forma aqui. Quando nós estamos cheios de iniquidades. Perdidos, podemos dizer assim, no império das trevas. É assim que Ele vem. É dessa forma que Ele vem. Aí Ele me pega, a palavra fala, cheio de graça. Ele me lava, Ele me transforma, Ele me perdoa e coloca eu na família de Deus. Fala, vem cá fazer parte da família de Deus. É isso que Ele faz comigo e com você. Não importa como você está. Não importa o que está acontecendo com você. Ele vai vir cheio de graça. Não importa o vício que você tem. Não importa o que você fez. Não importa o seu pecado. Ele está vindo cheio de graça. Não importa a sua condição espiritual. Ele vem e habita entre nós. A palavra fala que é cheio de graça, cheio de verdade, e fala, vem cá que eu vou te receber. É dessa forma que Ele vem. E quarto e último lugar, a palavra fala que ele diz assim, presta atenção aqui no texto, que ele fala assim, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Agora pensa assim, como num esplendor dessa encarnação. Como que é a glória do Pai? Ele fala, e vimos a sua glória, e vimos a sua glória, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Como será que é essa glória? Como será que faz para ver? Você já pensou nisso? Mas como que eu vou ver a glória do Pai? Como que eu vejo? Quando você vai lá em Apocalipse, João, que escreveu Apocalipse, e ele vai pensar na glória do Pai ali, aquele ser glorioso sentado no trono, e tipo assim, ele não consegue descrever, não dá para descrever a glória de Deus, ele não consegue descrever isso. E aí ele vem e fala, quando você vai ver lá no livro, numa linguagem muito humana, para a gente poder entender. Ele fala, é como uma pedra preciosa que reflete o seu brilho. E agora essa glória de Deus é manifestada. Ele fala, e o Verbo se encarnou. Mas aí eu te pergunto a você, para você pensar, o que é a glória? O que é essa glória de Deus? Talvez você vai me falar dos atributos, e nós aprendemos os atributos de Deus. Só que a glória aqui, ela não é um atributo. Existem vários atributos. Só que a glória de Deus não é um atributo. A glória de Deus é a somatória, a palavra fala, de todos os seus atributos. O seu reflexo no esplendor máximo. É isso. Agora diz o texto aqui que o Verbo se encarna para revelar, para refletir, para retratar toda a glória, toda a beleza, toda a perfeição do Pai. Você olha na Bíblia, mesmo olhando os grandes homens ali, nenhum profeta, até ali, por mais especial que esse profeta, pode pegar Moisés, quem for, por mais especial que esses caras foi aqui, como que esses caras vai revelar a glória do Pai? O máximo que eles fizeram foi enfatizar alguns atributos de Deus. É o que eles fizeram. Isaías, Amós, também lá, Josué, esses caras fez. Mas quando Jesus vem, a palavra fala, não é para enfatizar um ao outro, mas ele vem para revelar a Deus. E vem para revelar de forma plena, porque ele era a exata expressão de Deus, o próprio Jesus Cristo. Ele é a própria exegese de Deus, se a gente pode dizer assim. E a palavra fala que nele habitou toda a plenitude da divindade.
E ele é o resplendor da glória. É isso que a palavra fala. Por isso que ele pode dizer: quem vê a mim vê o Pai. Por isso que ele diz isso. João capítulo 1 diz assim, ó. João capítulo 1, 18. João capítulo 1, isso. 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? João trata de Deus aqui unigênito e quem revelou o Pai. Então ele fala assim: quem vê a ele vê ao Pai. E aí é uma pergunta: eu quero conhecer a Deus? Você quer conhecer a Deus? Ele fala: olha para mim, olha para ele. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus Cristo. A palavra está falando que ele é aquele que veio nos revelar o Pai, Jesus Cristo. Às vezes, eu não sei vocês, mas eu sempre me fiz essa pergunta, principalmente no começo da minha conversão. O Juninho cansava de ver minhas perguntas no discipulado, né, Juninho? Perguntava direto. E aí você começa a se converter, você começa a entender, que eu falo para vocês, parece uma coisa é ler a Bíblia, uma coisa é ir na igreja. Eu vou na igreja desde criança, mas eu falo que eu conheci Jesus Cristo quando eu estava com 27 anos de idade. Eu via na igreja desde de criancinha, sempre fui. Nunca soube quem era Jesus Cristo, nunca soube quem era Deus, nunca. E aí quando você começa a entender e discipular, de ouvir a palavra, e a palavra começa, parece te entrar, sabe, a te mudar, você começa a fazer perguntas. Mas quem é Deus? Quem que é esse cara? Quem criou Deus? Né, Zica? A gente começa a se perguntar: mas quem que é esse Deus? Ah, mas tem que nascer de novo? Mas para nascer de novo tem que voltar na barriga da minha mãe? Eu fiz essa pergunta lá atrás, os caras me zoam até hoje. Eu estava me convertendo, até hoje os caras brigam comigo. Mas eu falo, para conhecer a Deus eu vou ter que conhecer Jesus Cristo. A gente vai ouvir todas as histórias, tudo que Deus fez, né? Mas para saber quem Ele é só conhecendo a Jesus Cristo, sabendo. Jesus Cristo vem para revelar o Pai para nós. Não só para revelar, mas para retomar essa aliança que foi perdida, para resgatar isso. Resgatar os seus filhos, que eles precisam estar conectados no Pai, conectados na fonte. É isso que ele vem fazer. E aí, gente, para concluir aqui, diante disso, que decisão que a gente pode tomar? O que a gente pode fazer da nossa vida? Né? O que eu posso pensar em relação ao que nós lemos aqui, esse Cristo de Deus que se fez carne por nós? E aí eu vou mostrar para vocês que esse texto aqui ele nos mostra 3 atitudes. Esse texto aqui, ele nos ensina. Lá no capítulo 1, versículo 10 e 11... você vai ver que tem aqueles que rejeitaram a Jesus, mesmo conhecendo Ele. Ele fala: olha, eu veio para os seus e os seus não o receberam. A palavra fala. Ou seja, a familiaridade com Deus, gente, a familiaridade, na verdade, com a verdade de Deus, às vezes pode endurecer o nosso coração. E às vezes, sem você perceber, a gente vai se acostumando com aquilo, vai se acostumando. De repente, quando você vê, você acha que você está com Deus, mas você está longe de Jesus. Você está preso àquela religiosidade, você está preso àquele horário, o culto fixo todo aquele final de semana, e você não está mais ligado com Deus. Jesus Cristo já foi deixado de lado, a gente não percebe isso. E eu acredito que isso acontece muito, muito mesmo. Principalmente com aqueles hoje que se diz os crentes, os santos, que é os que mais julgam as pessoas. Esse daí já está completamente afastado de Jesus Cristo. Ele não sabe quem é Jesus. Já está longe do Senhor. Às vezes ser muito crente, muito tempo, às vezes ser filho de crente, né? Eu nasci na igreja ali desde pequeno, eu nasci no evangelho. Você vai se acostumando com tudo isso. Aí de repente, cadê Jesus na minha vida? Não tem mais. Sumiu. Eu não sei. Mas eu sou cristão, eu estou indo na igreja. Só que aí você vai precisar parar e pensar, qual que vai ser a minha atitude? A gente precisa parar e refletir. A gente precisa parar, o que eu preciso fazer da minha vida? Que decisão que eu tenho que tomar? Como que eu posso mudar isso? Porque tem coisa errada. Isso quando a gente percebe que tem coisa errada. Isso quando a gente tem discernimento para olhar para a nossa própria vida. Se olhar no espelho e falar, o que eu devo fazer? Aqui tem uma segunda reação no versículo 12 e 13, que ele fala: aqueles que o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por exemplo,
Natal. A maior celebração que nós podemos ter no Natal é reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. As pessoas dão presentes, normal. Fazem festa, normal. Fazem ceia. Eu vou presentear meu marido, minha mulher, meu namorado, né? Mas a maior que você pode fazer de melhor é reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, a razão da nossa vida. Se colocar nas mãos dele, se entregar completamente, se render a ele. É a melhor coisa que a gente pode fazer, por exemplo, no Natal. Que muitas pessoas, a gente sabe que muita gente não entende isso, né? Pessoas vão pegar o Natal e vão comprar pra gente. Não estou falando que é errado, a gente pode fazer isso. Mas não que isso seja a nossa melhor posição. A gente pode tomar a melhor posição. Ensinar para os nossos filhos só do Papai Noel, não. Pode ensinar, mas não só isso. Mas mostrar para ele a verdade, a realidade. Realmente o que é o Natal. O que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. Amém? E eu já estou terminando. A terceira reação aqui é de João Batista. João Batista, ele resolve dar a Deus a Jesus Cristo toda a glória. Porque tem uma parte lá, quando você vai ler, os homens chegam nele ali, né? E vamos dizer assim, que eles começam a insinuar com uma pergunta, até uma pergunta muito sedutora, né? Ele chega em João Batista, né, e fala assim: olha, porventura não é você mesmo Cristo? Não é você que é o Jesus? Imagina o cara chegando falando, você pregando numa igreja, né? Oh, você é Jesus? É porque tem os caras que começam a comparar. E tem cara que aceita essa glória. Tem cara que aceita isso. Infelizmente, os homens têm tendência de colocar o homem no lugar de Deus. Infelizmente. Tem homens que faz isso. Tem igrejas que são assim, infelizmente. Né? Só que aí João Batista ele fala assim: ó, eu não sou o Cristo. Olha, eu não sou o verbo. Eu sou apenas um de vós. Eu não sou a luz. Ele fala: eu não sou o noivo. Eu vim apenas batizar vocês. Eu não sou nada disso que vocês estão falando. Mas aquele ainda que vai vir, aquele que vai batizar vocês com Espírito Santo e fogo. Ele fala: olha, eu não sou a luz, mas eu vim testificar da luz. Então João Batista resolve o quê? Dar toda a glória para ele. E estava todo mundo achando que ele era o cara. Não, o João Batista é o cara. Não, mas eu não sou isso. Eu só vim testificar. Isso acontece muito hoje, infelizmente. Amém? Que nós possamos então, igreja, compreender isso e dar toda a glória para o Pai. Que tudo é dele. A minha vida, a sua vida, tudo é dele. Eu penso muitas vezes que uma coisa é a gente ler, uma coisa é a gente estudar, mas a salvação, aquilo que foi feito, o preço que foi pago para poder salvar nossas vidas, não é pouca coisa. Não foi simplesmente, Jesus foi lá e morreu no madeiro e se entregou por mim. Foi muita coisa. Para você ter o que você tem hoje, para você ter o acesso que você tem hoje, a graça maravilhosa. Amém? Amado, eu oro para que seu coração ele tenha essa disponibilidade de abrir para o Senhor e de dar toda a glória a Deus. Da mesma forma que João Batista fez aqui. Aquele que se fez carne, aquele que era o rei dos reis e se fez carne. Eu oro para que nós possamos dar toda a glória a Ele. Todo louvor a Ele, se entregar a Ele. Vem e habita em nós, cheio de graça e cheio de verdade. Que nós possamos, o nosso coração aberto, ser grato a esse Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quebrar a religiosidade da nossa vida e captar um pouco da essência desse Evangelho. Entender a essência desse Evangelho. Que aí sim nós vamos ser transformados por essa graça maravilhosa do Senhor Jesus. Esse Jesus que veio revelar o Pai para nós e renovar nossa aliança com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus.